Informações das estradas. Na Via Dutra, o trânsito está complicado na chegada a Guarulhos. A partir do quilômetro 224, há registro de 1 quilômetro de congestionamento no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Nas rodovias estaduais, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Oswaldo Cruz, Tamoios, Floriano Rodrigues Pinheiro e Dom Pedro I não apresentam problemas. O motorista só precisa de cautela porque há incidência de neblina em vários trechos. Lembrando que no rodízio paulistano hoje não rodam veículos com placas finais 7 e 8. A restrição vai das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. São 7 horas e 44 minutos. A chuva dos últimos dias vem causando estragos em diversos bairros em Taubaté. A região central foi a mais atingida. No bairro Baronesa, a água invadiu uma igreja e mais de 100 pessoas que estavam no local tiveram que ser retiradas com a ajuda dos bombeiros. Segundo a Defesa Civil, em 2 horas de temporal, choveu o equivalente a 4 dias. A força da chuva em Taubaté na noite dessa terça-feira foi tanta que derrubou o muro dessa casa que fica na Avenida do Povo. A estrutura de concreto foi construída justamente para conter as inundações, mas nada adiantou. Dona Aparecida, de 79 anos, teve que ser socorrida. A água chegou a 70 centímetros de altura. A família perdeu mantimentos, além de toda a roupa ter ficado molhada. O ônibus passou e com a força da água derrubou o muro que não deixava entrar água na casa da minha mãe. Aí daí com o muro caído entrou água lá dentro. Daí alagou tudo. Na casa ao lado, o prejuízo foi ainda maior. Cama, colchões, móveis jogados no lixo. O que sobrou para André foi a falta de esperança. Perdemos tudo, móveis, mantimento, geladeira, tudo. Perdemos quase tudo, total. E não tem como a gente fazer tudo isso agora, porque a gente não tem condições, né, de fazer tudo isso. Logo mais à frente, na altura da Câmara Municipal de Taubaté, a força da água que saiu da galeria levantou o asfalto. Essa fenda tem mais de 30 centímetros de largura. Já no estacionamento, a água invadiu 2 carros de vereadores. Durante a madrugada, a Defesa Civil de Taubaté recebeu 15 chamadas de emergência. No entanto, não conseguiu atender nem a metade do número de ligações. Isso porque a corporação conta hoje com apenas 6 pessoas responsáveis por ajudar toda a população da cidade. Havia uma previsão de aproximadamente 40 milímetros de chuva. Isso aí corresponde a praticamente 4 dias de chuva. Então foi muito alta e a partir das 9 horas da noite já começou a entrar o chamado para nós. O nosso prefeito já está com um projeto na Câmara para a gente passar para uma diretoria. Feito a transformando em diretoria, nós temos como montar uma estrutura melhor, um efetivo, realmente efetivo, que trabalhe 24 horas, para a gente montar plantão 24 horas e ter uma retaguarda e um suporte melhor para atender Taubaté. Ao todo, 5 famílias ficaram desabrigadas em Taubaté. Na igreja São Judas Tadeu, no bairro Baronesa, cerca de 100 pessoas foram surpreendidas pelas águas da chuva durante a missa. Imagens de um cinegrafista amador mostram como ficou o local. O dono desse carro rapidamente tirou o veículo que estava no meio da enchente. Hoje foi dia de limpeza. Irmã Benedita diz que está cansada de contar os prejuízos nessa época do ano e espera uma solução por parte da prefeitura. Que olhe mais pelo bairro, né? A gente não vê ninguém limpando essas tubulações aí. Eu com uma senhora que trabalha aqui, outro dia nós fomos lá limpar a boca de lobo lá, tiramos mato, tudo. Mas não adianta, né? Além dos alagamentos, outra preocupação com a chuva são as doenças. Em São José dos Campos, a prefeitura deu início a um trabalho de orientação aos moradores sobre os cuidados com a leptospirose. André Ferreira de Matos, de 29 anos, morreu depois de contrair leptospirose. O servente deixou a mulher e 2 filhos em abril do ano passado. Ele começou a vomitar e ele não comia. Ele não comia, os colegas dele falaram que ele levava comida e jogava fora. Ao passar do tempo, ele começou a passar mal dentro de casa, que foi na segunda que ele chegou de serviço com febre.
E daí ele já caiu de cama. A leptospirose é contraída através de uma bactéria eliminada principalmente pela urina de ratos. Os constantes alagamentos nessa época do ano fazem aumentar os riscos de contaminação. Em 2011, 8 pessoas tiveram a doença em São José dos Campos. E não são apenas os ratos que transmitem a leptospirose. A urina de cavalos, porcos, bois também causam a doença. E se as pessoas estiverem com a pele cortada, a transmissão é ainda mais fácil. Mesmo com o trauma da morte do marido, a família ainda se expõe ao perigo. As crianças andam sem proteção no quintal de casa que está cheio de lama, um lugar ideal para a bactéria transmissora da doença. Essa infectologista diz que logo nos primeiros sintomas é preciso procurar um médico e dizer que teve contato com água contaminada. A leptospirose é uma doença que pode ter desde sintomas leves, como mal-estar, febre, dor pelo corpo, até ter um espectro de doença mais grave, levando a meningite, alteração do rim, alteração do fígado. 90% dos casos de leptospirose são doenças mais leves, né, como eu mencionei, mas uma pequena parcela pode ter uma apresentação mais grave. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos diz que é preciso cuidado. A orientação cabe principalmente para quem tem contato com água de enchente. As pessoas elas devem ter cuidado ao ter contato com essa água, utilizando sempre botas, luvas. Todo alimento que está em contato com essa água ela deve ser jogado fora, assim como medicamento. Lavar parede, lavar piso, bancadas, caixa d'água se está em contato com essa água, né? E clorar a água que for beber e que for utilizar para cozinhar alimentos. E será que a chuva de verão deve continuar nesta quinta-feira? Confira os detalhes no mapa. O sol deve aparecer, mas o dia ainda será de nebulosidade. Uma frente fria parada sobre São Paulo continua mantendo o potencial para chuva forte em grande parte do estado. As temperaturas permanecerão estáveis. As máximas chegam a 26 graus em Campos do Jordão e Cunha, 28 em São José dos Campos, 29 em Cachoeira Paulista e 30 graus em Caraguatatuba. Acerte seu relógio, são 7 horas e 51 minutos. Veja agora onde estão os radares móveis em Jacareí. A fiscalização está programada para 3 locais da cidade. Um equipamento está na Avenida Getúlio Vargas, outro radar foi colocado na Rua Dom Pedro II e um terceiro trabalha na Rua Bom Jesus. No próximo bloco você confere nossa agenda de empregos e veja também, Prefeitura de São José dos Campos abre inscrição para concurso público. Participe do Acontece Regional, mande um torpedo para o número 72250 e comece sua mensagem com as letras BB. São 7 horas e 51 minutos. A gente volta em instantes.